Isso, irmãos, é um relacionamento com Deus baseado em sentimento. Os seus sentimentos, eles são muito mais fortes do que os mandamentos da palavra de Deus. É lógico que são. E é por isso que você está encontrando dificuldades. Quando você entender que isto é um mandamento, quando você entender que a forma que Deus escolheu para que você relacionasse com Ele em amor é por mandamento. Por isso que você vai encontrar isto no imperativo: amai, 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 amarás o Senhor teu Deus, amai, amai. É imperativo, irmãos. Muitas pessoas hoje estão enfrentando dificuldades no corpo de Cristo, não sabem perdoar. A Bíblia diz, no exemplo muito claro de Lucas capítulo 7, quando o Senhor Jesus, ele vai à casa de Simão, convidado por Simão, ele entra na casa de Simão. Os irmãos conhecem a história. Lá entrou uma mulher, e aquela mulher diz, o texto daquela mulher era uma mulher prostituta, era uma mulher de uma vida diferente. A Bíblia diz então que aquela mulher entrou, lavou os pés de Jesus. Os irmãos conhecem a história. O desfecho da história é muito simples. Aquele homem diz assim: se Jesus, fala de Jesus, se ele fosse realmente um profeta, ele saberia quem é e que tipo de mulher é essa que está tocando nele. Quem é e que tipo de mulher era esta? Jesus, em seus momentos de divindade, ele simplesmente olhou e ouviu o que dissera aquele homem. Então Jesus começa a dizer, contando uma parábola também para aquele homem: olha, eu entrei em tua casa e tu não me saudastes com ósculo. E esta mulher, Jesus só faltou falar assim: e esta mulher que você está falando que ela é uma vagabunda que não presta, ela não se cansa de beijar os meus pés desde a hora que cheguei. Eu entrei em tua casa e você não me lavou os pés. Mas essa mulher que você está dizendo que é uma pecadora, que não vale absolutamente nada, ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas e secando com seus cabelos. Essa mulher que você diz que não vale nada. O resumo geral é o seguinte, irmãos. Jesus então volta-se para aquele homem e diz: a quem muito ama, aliás, quem muito ama, muito perdoa. Desculpa, primeiramente ele diz: quem tem muito pecado, quem muito peca, muito será perdoado. E ao que pouco peca, pouco será perdoado. Então Jesus, ele olha para aquele homem, diz: os teus muitos pecados estão perdoados. Volta-se para aquela mulher e diz: os teus pecados estão perdoados. Então Jesus, ele já faz imediatamente uma relação clara, que aquele homem era muito mais pecador do que esta mulher. Então Jesus, ele diz: a quem deveria ser mais perdoado? Quem amaria mais? Aquele que foi mais perdoado ou aquele que foi menos perdoado? A que mais foi perdoado deveria, né? Jesus, ele fala assim. Então, irmãos, você observa uma coisa muito interessante: quem muito ama, muito perdoa. Quem pouco ama, pouco perdoa. Hoje nós estamos enfrentando dificuldades para perdoar. É lógico, irmãos, a relação é muito clara. Se eu estou enfrentando dificuldade para perdoar, é sinal de que eu estou me relacionando com Deus em sentimentos. Se eu estou enfrentando dificuldade de perdoar, é sinal também que eu estou amando muito pouco a Deus. A Deus. E por que eu estou afirmando isso para você hoje? Porque, irmãos, Deus é amor. Se Deus é amor, Ele é a base de todo amor. Se você está com dificuldade de amar o seu pai e sua mãe, é porque você está amando um pouco a Deus. Se você está com dificuldade de amar o seu esposo, a sua esposa, é porque você está amando um pouco a Deus. Se você está com dificuldade de amar o seu irmão, o seu próximo, é sinal de que você está amando muito pouco a Deus. Se você está com dificuldades de amar de uma forma geral, é porque o seu relacionamento com Deus está baseado em sentimentos. E baseado em sentimentos, você vai dar vazão para todos os sentimentos que você tem. E é isso que a igreja hoje está padecendo, irmãos. É isso que a igreja está sofrendo. É uma coisa básica. Mas Jesus, ele espera, irmãos, que quando ele chegar, ele encontre verdadeiramente a igreja dele obedecendo ao seu mandamento. Amém. Obedecendo. Então você observa que
Você vai ver algumas ordenanças de Deus lá, e eu volto a falar sobre isso aqui. Você vai observar alguns mandamentos, ordenanças, desculpa. Você vai encontrar a primeira ordenança é que amai-nos, é uma ordem de Deus, amai-nos. Você vai encontrar uma outra ordenança muito clara de Deus, é que confessai-vos os vossos pecados uns aos outros, as vossas culpas uns aos outros. É imperativo, é ordenança, confessar. A Bíblia está dizendo que todos os homens em todos os cantos arrependei-vos. É mandamento, é ordenança de Deus para as nossas vidas. Por que nós estamos tendo dificuldades de confessar o nosso pecado? Por que nós estamos com dificuldade de confessar o nosso pecado? Porque nós não temos isto como ordenança. Nós não temos o amor como ordenança de Deus para obedecer os seus mandamentos. Porque nós estamos com dificuldade de arrepender, irmãos, dos nossos erros. Sair dessa situação que está nos levando, né, dessa situação terrível. Por que nós estamos insistindo nisso? Não conseguimos arrepender. Arrependimento, irmãos, é mandamento, é ordenança de Deus para a tua vida. Não, arrependimento é para quem quiser. Arrependimento é para quem achar que precisa. Não, irmãos. Deus, ele quando quis manter a sua relação para igualar a todos, judeus, gregos e todos mais, Deus, quando ele quis igualar a todos, ele disse, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos. Não só foi esse que pecou, é só esse que precisa de arrependimento, não, esse também pecou, e esse também pecou, e precisa também de arrependimento da mesma forma. Então você vai observar isto. Deus é a raiz do amor. Dele nasce esse amor que você tem pelo seu pai, dele nasce esse amor que você tem pela sua esposa, pelo seu esposo, pelo seu namorado, pela sua namorada, dele nasce esse amor que você tem pelo seu irmão, e dele, obviamente, nasce o amor que você tem por ele mesmo. E se nós estamos enfrentando dificuldades hoje de amor, irmãos, é porque nós não aprendemos a amar a Deus. E a forma de você aprender a amar a Deus é obedecer ao mandamento. Obedecer ao mandamento. Todas as vezes que você obedece ao mandamento, você está dando prova que você ama a Deus. E cada vez mais que você obedecer, cada vez mais isso vai gerar amor no seu coração, vai trazer cada vez mais prazer de você amar a Deus cada vez mais e mais. Cada vez que você obedece e obedece e obedece, então isso vai gerando cada vez mais amor e mais amor no teu coração. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, irmãos. Vocês sabem a diferença que aí você vai observar mais uma vez? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós estamos com dificuldade de amar o nosso próximo, não é mesmo? Ou qualquer outra pessoa. Por que nós estamos com dificuldade de amar? Porque o nosso relacionamento de amor é baseado em sentimento. Se eu quiser que essa pessoa me ame, o que eu teria que fazer, irmãos? Fazer a mesma coisa que Deus fez por nós. Quando Deus quis que nós o amássemos, o que Ele fez? Nos amou primeiro. Se nós queremos que as outras pessoas nos amem, ou então se nós queremos amar verdadeiramente as pessoas para cumprir o mandamento, eu amo primeiramente a Deus, e então Deus vai me capacitar para amar essa pessoa. Se eu quero despertar o amor daquela pessoa, porque eu estou com dificuldade com aquela pessoa, eu preciso amar aquela pessoa para depois ela poder me amar e obedecer a mim. Mas nós simplesmente achamos o seguinte: não quero me amar, fico por lá mesmo, eu não vou me importar. A igreja hoje está doente por falta de amor por mandamento, irmãos. Mandamento, ordenança. Essa é a dificuldade hoje da igreja. Observe outra coisa aqui. Primeiro, assim, algumas coisas que o amor não é, irmãos. Primeira coisa, o amor ele não é e não pode ser um amor fingido. Amor fingido irmãos, um amor com cera. Um amor fingido é um amor que tem cera por cima. Irmãos, o amor não pode ser fingido. Pessoas que amam, fingem que amam as pessoas, só para que as pessoas possam achar isso. O amor não pode ser fingido.
O amor, irmãos, também, como eu já disse, o amor, ele não pode ser baseado, por exemplo, no medo. Não existe amor com medo. Eu tenho medo de amar as pessoas. Não existe amor nisso, irmãos. Não existe amor nisso. Imagina se Deus nos amasse com medo. Eu estou amando eles, mas eu tenho medo deles me largarem e servirem a outros deuses. Isso é amor, irmãos? Isso não é amor, irmãos. No amor não tem medo. Se você tem sido essa pessoa que tem medo de amar as pessoas, tem medo de relacionar-se com as pessoas, eu tenho medo inclusive da língua das pessoas, então você não ama ninguém. Não adianta você pensar do contrário, você não ama ninguém, você não ama nem a Deus, porque, irmãos, Deus não age com medo em nós. Ele não age, Ele não nos ama com medo, irmãos. Se você tem sido essa pessoa que ama, mas tem medo, sinceramente, o amor de Deus não está nisso. Não está. O amor também, irmãos, como diz 1 Coríntios capítulo 13, o amor não arde em ciúmes. Mas quer dizer que o amor também tem ciúmes, mas arder em ciúmes, ou seja, como nós dizemos, aqueles ciúmes doentio, isso não é amor. As pessoas que relacionam-se com as outras pessoas em ciúmes doentio são as pessoas que não são aperfeiçoadas no amor, e são as pessoas também que têm insegurança e elas têm medo de perder a pessoa supostamente amada. Toda pessoa que se relaciona com a outra pessoa e aquela pessoa ela tem ciúmes exagerado daquela pessoa, aquela pessoa está sufocada e ela não tem certeza do amor daquela outra pessoa. O amor ele não arde em ciúmes. Arder em ciúmes é diferente daquilo que a Bíblia diz, que Deus ele tem ciúmes de nós. Ele tem ciúmes de nós. Deus ele tem ciúmes de nós. É porque Ele nos quer cada vez mais perto, próximo. Ele quer cada vez mais nos guardar, cada vez mais não nos encaixotar, não nos prender ao ponto de nós não podermos fazer absolutamente nada, não olhar para a direita nem olhar para a esquerda. Esse é o ciúmes que arde, esse é o ciúmes doentio, que as pessoas estão com elas, mas não permitem que elas olhem nem para a direita e para a esquerda, e só olhem para mim. Os olhos teus só devem ser para mim. Pessoas que se relacionam desse jeito, irmãos. Isto não é amor. Não é amor. Porque Deus ele não se relaciona conosco desse jeito. Não mesmo. O amor, irmãos, ele traz liberdade. O amor ele traz liberdade. Se você hoje não consegue entender que o amor verdadeiro ele traz liberdade para você, então você está errado, se você não consegue observar isso. Porque, irmãos, a base de Deus conosco é esta, porque a palavra de Deus aqui, ela nos mostra que nós precisamos com toda certeza amar as pessoas e não prender elas a nós. É liberdade. Por isso disse, conhecereis a verdade vos libertará. É importante você entender, se você ama, você dá liberdade para as pessoas. O amor ele não pode escravizar as pessoas. O amor não pode escravizar, irmãos. Tem pessoas hoje que estão vivendo um amor debaixo de escravidão. Escravidão. Só posso servir, só tenho que servir essa pessoa, ela é a única pessoa. Isso não é amor, irmãos. O amor não leva a pessoa à escravidão. Os irmãos conseguem entender isso? Amém. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, verso 15 assim: porque não recebeste um espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste um espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Imagina, irmãos, o que a palavra de Deus está querendo dizer é o seguinte: você foi adotado por Deus porque você não fazia parte da linhagem de Israel, né? Descendência direta de Abraão, mas Ele nos adotou, e uma vez que Ele nos adotou, você é filho do mesmo jeito que os outros filhos são. Não adianta você ficar pensando diferente. Você é filho do mesmo jeito que os filhos de Abraão são filhos de Deus, você também é filho de Deus. E este amor não pode levar você à escravidão, porque uma vez que você adota uma pessoa e você tem outros filhos, o amor dispensado aos filhos
deve e é o amor igualmente dispensado ao filho adotado. Do mesmo jeito, ele é tão filho quanto o outro. E nós precisamos entender isso hoje. Então, o amor, o medo não é amor. E eu quero que você guarde isso de uma forma muito interessante. Diz Provérbios capítulo 17, Provérbios capítulo 17, diz que é melhor repreensão franca do que o amor encoberto. Irmãos, não existe amor encoberto. Não existe amor encoberto também não. Amor encoberto não existe. Eu quero dizer para você que na repreensão franca tem amor. Na repreensão franca tem amor, mas no amor encoberto não tem amor. Você já se pegou nessa situação? Eu tenho medo de falar algumas coisas para alguns irmãos ou para algum irmão e ele me interpreta mal. Hein? Você já ouviu? Você já falou isso? Eu tenho medo de falar algumas coisas para o irmão e ele não entender o que eu estou falando. Será que você ama realmente essa pessoa? Sabe o que vai acontecer? Por você não amar essa pessoa e não amar, e por isso você não vai falar para ela, você vai falar para outra pessoa o que e o que é ou quem é essa pessoa. E eu pergunto para você, isto é amor, irmãos? Falar desta pessoa para outra pessoa, isto é amor? Assim, muitas vezes a igreja ela tem se portado, irmãos. Isso não é amor. Repreensão franca, nela pode ter amor. Quando que na repreensão franca não pode ter amor, irmãos? Quando essa repreensão ela for feita sem amor. Porque quando nós repreendemos as pessoas para as destruir, quando nós repreendemos as pessoas para expor as pessoas, quando nós repreendemos as pessoas para simplesmente diminuí-las, realmente não tem amor nessa repreensão. E não vai surtir o efeito necessário. Não vai surtir o efeito necessário. Em contrapartida, irmãos, quando você lê Efésios capítulo 4, verso 29, dizendo: não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquelas que sirvam para edificação. Isso quer dizer que as palavras ditas em amor, elas servem para edificar as pessoas. Se você for falar alguma coisa, e se você, ao falar, não for edificar essa pessoa, você não está usando de amor para com essa pessoa. Você não ama essa pessoa. Se você fala para destruir essa pessoa, você não ama essa pessoa. Você quer o mal dela. Toda aquela pessoa que diz em amor, ela simplesmente está querendo o crescimento desta pessoa, está querendo edificar alguma coisa na vida desta pessoa. Por isso, irmãos, que não tem amor encoberto. O amor, ele tem que ser declarado. E por fim, eu quero dizer uma coisa com vocês. Deus, ele quando quis demonstrar essa forma de relacionamento que nós temos com ele, que é um relacionamento baseado em uma ordenança e um mandamento, ele pôde nos mostrar isso mais claramente por vários exemplos. Mas observe o exemplo de Pedro. Quando nós temos o Senhor Jesus falando com Pedro, lá em Lucas, deixa eu ver aqui, irmãos. Está bem aqui? Deixa eu ver. Lucas capítulo 21. Quando Jesus diz: Pedro, tu me amas? Isso já era Jesus ressurreto. Isso já era Jesus à mesa com os seus discípulos, né? Aparecendo a eles. Pedro, tu me amas? E Pedro diz: tu sabes que eu te amo. E o que Jesus diz? Apacenta as minhas ovelhas no meu rebanho. Irmãos, apacenta as minhas ovelhas, o meu rebanho, é ordenança. Toda pessoa que ama verdadeiramente Deus, ele verdadeiramente cumpre as suas ordenanças de cuidar do seu rebanho. Jesus pergunta para Pedro 3 vezes, os irmãos sabem disso, e nas 3 vezes Jesus ele fala a mesma coisa: então apacenta, então cuida do meu rebanho. Você já observou que nós muitas vezes dizemos que amamos a Deus,
E de fato, às vezes nós não amamos porque quem ama a Deus cumpre os seus mandamentos. Quem ama a Deus, ele cumpre as suas ordenanças. Quando Jesus encontrou Pedro antes da sua crucificação naquele jardim, em Mateus capítulo 26, verso 33, quando Jesus diz: olha, esta noite mesmo o pastor será ferido e as ovelhas ficarão dispersas, a palavra de Pedro, irmãos, no versículo 33 de Mateus capítulo 26, foi justamente essa. Disse então Pedro: ainda que venhas a ser tropeço para todos eles, para todos os demais discípulos, para todos eles, nunca o serás para mim. Você observa que muitas vezes nós dizemos que amamos a Deus, mas estamos dando resposta com o impulso que nós temos, simplesmente, na emoção. Não, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Se você ama a Deus, você não abandona a Deus. Se você ama a Deus, você está com Ele independentemente da situação que você esteja vivendo. Então você observa que Pedro, ele amava a Deus, só que ele não sabia o mandamento, o amor mandamento, mas baseado no amor e sentimento. No amor e sentimento, na hora, como diz o pessoal, na hora da dificuldade, foge, vai sobrar para mim, foge, está baseado no sentimento, foge. E Pedro fugiu, foi embora. Não conheço ele, não sei quem é ele, nunca ouvi, nunca andei com ele, baseado no sentimento. Agora o mandamento, irmãos, aqui logo em seguida, Pedro começa a ter uma relação com Deus em ordenança, em mandamento. Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, irmãos, já tinha sofrido, e ele agora podia dizer: eu sei que é verdadeiramente amar segundo a tua ordenança e o teu mandamento. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Então apacenta. E Pedro então foi se tornar realmente um pastor de homens. E para encerrar, eu quero que você observe o seguinte: quem amou um dia, irmãos, pode amar de novo. Quem amou um dia, pode amar de novo. Quem esteve talvez equivocado num relacionamento com Deus, baseado em sentimento, pode hoje ter um relacionamento com Deus baseado em ordenança e mandamento. Foi o que aconteceu com Pedro. Isso, irmãos, eu digo para você que isso sara muitas pessoas, isto cura muitas pessoas, porque tem muitas pessoas hoje que pensam que elas jamais poderão amar novamente. Tem pessoas que pensam que hoje jamais poderão amar também a Deus novamente. Eu quero dizer que pode, quando nós entendemos o amor e o mandamento, você vai poder fazer muitas coisas. Foi o que aconteceu com Pedro, irmãos. Qualquer um que pudesse olhar para Pedro diria: Pedro jamais será o mesmo. Tamanho pecado que cometeu. Mas ele se tornou o apóstolo Pedro. Em que o Senhor confiou a ele a responsabilidade da sua igreja. Eu quero que hoje você saia daqui da igreja pensando a seguinte coisa: primeiro, como eu estou me relacionando com Deus na minha forma de amar? Como? Eu estou me relacionando tão somente nos meus sentimentos? Ou eu estou me relacionando com Deus com base no mandamento e na ordenança? Simplesmente são a forma que Deus está escolhendo para que este amor aumente no teu coração. Esse desejo de obedecer a Deus aconteça no teu coração. Você não vai ter mais dificuldade de obedecer a Deus. Você não vai ser mais aquela pessoa seleta em escolher este ou aquele mandamento, porque este eu tenho mais condição de obedecer e esse aqui eu não tenho. Não, você não vai ser mais essa pessoa, mas você vai ser a pessoa que Deus vai aperfeiçoar em você este mandamento, e a cada dia você vai ficar cada vez mais aperfeiçoado para obedecer cada vez mais em Deus nisto, naquilo que eu tinha dificuldade, agora estou obedecendo para o Senhor. Aquilo que antes eu tinha muita dificuldade, eu estou tendo facilidade agora de obedecer. E por fim, antes que eu me esqueça, eu estava me esquecendo, eu quero dizer uma coisa para vocês. Depois de Jesus, irmãos, ele falou uma outra coisa muito importante. Se nós amarmos somente as pessoas que nos amam, Jesus está dizendo: não há nenhuma diferença em nós em relação às pessoas lá fora. Porque, irmãos, amar os que nos amam é muito fácil.
Não é assim? É desse jeito. Mateus capítulo 5, Jesus ele fala claramente disso. Se nós amarmos tão somente os que nos amam, que diferença que está em nós? Não tem nenhuma diferença, irmãos. Jesus, quando Ele está nos chamando, e é interessante você entender isso, amar aos que nos amam seria a coisa mais lógica e fácil da vida. Quando Ele diz que nós devemos amar assim como Ele nos amou, Ele estaria nos chamando para amar as pessoas que não nos amam. As pessoas que talvez nos odeiam, as pessoas talvez que tenham dificuldades conosco. Esta pessoa que Jesus está dizendo, se você amá-la primeiro, ela vai poder amar você. Se você amar ela primeiro, ela vai poder amar você, porque da mesma forma como Deus nos amou primeiro, e por isso nós amamos a Deus hoje, vai acontecer também com essas pessoas. Irmãos, o desafio que eu dizia lá no início, o desafio maior não é amar o nosso irmão. O desafio maior é amar aquelas pessoas que nos odeiam, aquelas que nos caluniam, aquelas que nos perseguem. E então, assim nós conseguiríamos ser verdadeiramente discípulos de Jesus. Hoje, a diferença qualquer que você esteja vivendo dentro da igreja, irmãos, ela é facilmente superada se você obedecer a Deus, obedecer os seus mandamentos. Você vai superar isso facilmente. E eu fico perguntando hoje, por que muitas pessoas estão dentro da igreja e estão com dificuldades de perdoar as pessoas? Às vezes nós estamos vendo, irmãos, pessoas lá fora tendo maior capacidade de perdoar as pessoas que lhes ofendem do que a igreja. E isso não pode, irmãos. A igreja, ela tem que ser um exemplo dos fiéis e exemplo também para os de fora. As pessoas precisam ver aquilo que ainda há pouco dizia no início, Mateus capítulo 5. Elas precisam ver a glória, a resplandecência da glória de Deus em nós. Sabendo que a glória pertence a Deus, mas elas precisam olhar em nós e ver em nós pessoas mudadas e transformadas pelo poder de Deus. E nós atribuindo a glória a Deus, e elas olhando para nós e vendo em nós pessoas totalmente transformadas pelo poder de Deus. E às vezes elas não conseguem observar isso, às vezes elas não conseguem ver isso. É desafio para a igreja? É desafio. Mas a igreja precisa saber que ela tem uma ordenança: amar a Deus, amar os seus mandamentos. Amar a Deus e amar os seus mandamentos. É simples, né, irmãos? A lei, ela se resume somente nessas duas coisas: amarás a Deus e outro semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo.